pode conquistar. Basta você querer, aqui é o seu lugar, só depende de você. Unifates-SE, Centro Universitário. Unifates-SE, fazendo o seu futuro. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Olá, amigos e amigas, boa tarde a todos. De volta aqui com o nosso podcast para falar de futebol e reconhecer o mérito do time do Fortaleza feminino. As meninas da equipe do Fortaleza venceram pela primeira vez a Copa do Nordeste, intitulada Maria Bonita, no último final de semana, ao derrotar o Sport de Recife por 1-0. Parabéns a todas pelo empenho, a dedicação e o foco nessa empreitada do futebol feminino. E ainda no domingo à tarde, infelizmente, a equipe do Floresta não conseguiu o seu acesso. Apenas empatou com a equipe do Caxias lá na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, e não conseguiu a sua ascensão para a Série B da temporada 2026, em virtude exatamente do mau resultado que obteve em casa. Floresta perdeu a sua classificação, jogou essa oportunidade fora, ao ser derrotado aqui em pleno estádio Domingão, na cidade de Horizonte, por 1-0 para a equipe do Londrina. O Londrina fez um jogo com São Bernardo e a política da boa vizinhança parece que prevaleceu. O São Bernardo empatou com o Londrina em 1-1 e ambos subiram para a Série B do próximo ano. Até o mesmo Caxias tinha chances, mas não conseguiu a vitória diante da equipe do Floresta. Portanto, era um grupo muito embolado, muito indeciso, onde o Floresta teve a grande chance ao jogar em casa. Na oportunidade não conseguiu a vitória, pelo contrário, perdeu. Agora é possível que a diretoria do Floresta resolva mudar a estratégia. Porque no futebol, tal qual a guerra, se vence o jogo na estratégia. E para mim a estratégia do Floresta não foi boa. Deveria ter mandado seus jogos no estádio Presidente Vargas, mais no centro da cidade, com apoio de outras torcidas, de outros torcedores interessados em incentivar e apoiar o Floresta. Até mesmo a imprensa esportiva poderia ter dado um calor a mais à equipe do Floresta, um destaque maior visibilidade. Isso não foi feito porque a própria diretoria do Floresta resolveu isolar a equipe lá em Horizonte, mandar os jogos na cidade de Horizonte. Não entendi muito bem essa situação, essa estratégia. Porque dá sorte, porque tem certa empatia, não sei. A minha opinião é essa, que deveria ter trabalhado melhor com a mídia. Tá? Mas um clube com apenas 10 anos de existência tem que ralar mais um pouco, né? Ganhar mais experiência, trabalhar mais, com mais inteligência para tentar, quem sabe, na próxima temporada conseguir esse objetivo. Já hoje a seleção brasileira foi a campo, depois de ter vencido a Coreia por 5-1, achou que o Japão seria presa fácil, muito pelo contrário. Um resultado com ares de tremenda decepção, estava vencendo por 2-0, tá? Eu tracei alguns tópicos do jogo. Logo aos 21 minutos o
camisa 10 do Japão tentou uma jogada brilhante e por pouco o Japão não chegava naquela ocasião, driblou toda a defesa brasileira. Aos 25 minutos, o Paulo Henrique recebeu uma bola e marcou para a seleção brasileira. Chute cruzado, indefensável para o goleiro do Japão. Depois, lá na casa dos 30 minutos, 31, Martinelli também marcou para a seleção brasileira, tá? Fazendo 2-0, uma vantagem boa no primeiro tempo, mas na segunda etapa nós temos que fazer uma observação com o camisa 10 do Japão, que fez uma tremenda jogada, né? E levou no drible, na vencida, alguns jogadores da seleção brasileira, de defesa da seleção, o camisa 10, Hitsu Doan. Doan é um jogador de muita habilidade, camisa 10, e houve momentos que nós observamos, haviam 9 jogadores da seleção brasileira na grande área, contra 6 japoneses. Isso já no início do segundo tempo, quando esse jogador fez uma jogada extraordinária. Tá? Erro de posicionamento, todos olhando para a bola e um negócio, uma confusão. Uma defesa confusa, na verdade. Mas o primeiro gol do Japão veio no início do segundo tempo, através do Minamino, após um erro fatal do Fabrício Bruno, foi cortar, a bola acabou dando passe para o jogador Minamino fuzilar para a meta do Hugo. Depois o Japão conseguiu empatar o jogo lá na casa dos 16 minutos do segundo tempo, quando Nakamura marcou e empatou a partida em 2-2, outra bola que fatalmente ia entrar, né? E o Fabrício Bruno foi cortar, a bola acabou jogando para as próprias malhas do seu gol. A bola certamente já ia para a meta, já ia entrar assim. Ele foi infeliz ao tentar cortar. E o terceiro gol do Japão, da virada, 25 minutos, veio com o jogador Ueda, de cabeça, antecipando aos zagueiros da seleção brasileira, mandou para o fundo da rede, fazendo 3-2, uma vitória histórica, a primeira na história para a equipe japonesa. Tá? Os orientais aprenderam a jogar futebol, hein? E depois de 80 anos, o Brasil não tomava uma virada. A última havia sido nos anos 40, imagine aí. E agora veio essa derrota, que é exatamente para servir como exemplo, né? E a seleção brasileira amadurecer, colocar as barbas de molho, porque em jogos amistosos também não pode vacilar da forma que foi, né? Aí na competição, na Copa do Mundo, que é outra história, tá? Tudo gira em torno da Copa do Mundo, como dizia o Parreira, o resto é perfumaria. Nós teremos uma competição totalmente diferente, né? É um torneio de um mês, praticamente, e que não pode continuar cometendo esses erros. Foi infeliz o zagueiro, nós não podemos crucificar o jogador, porque isso passa muito também pelo coletivo da equipe, tá? E os torcedores estão, de fato, revoltados aí nas redes sociais, fazendo postagens, publicações, mas vamos analisar o conjunto da obra no seu todo, né? A grosso modo, a seleção brasileira foi mal nesse jogo e agora a pretensão, claro, é buscar outros amistosos com outras equipes, e parece que já está agendado aí, estão agendados amistosos com equipes africanas, do continente africano, e lá também o pessoal aprendeu a jogar futebol, né? Só um ponto a destacar, eu havia dito que o Ancelotti ele conseguiu organizar um pouco melhor a seleção brasileira, mas se essa derrota acontece com um brasileiro no comando,
Eu vou te contar, viu? Eu nem sei o que iria se passar, o que iria acontecer em relação a publicações da grande mídia. Mas é isso aí. Vamos trazer aqui no episódio de amanhã, quarta-feira, dia 15, a retomada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza recebe o Vasco da Gama no Castelão, precisando de vitória de 3 pontos, e o Ceará enfrenta o Sport Recife lá na ilha também precisando de um resultado positivo. Valeu, até lá.